Senhoras e senhores, um bom dia. O cerimonial pede, antes de mais nada, a gentileza de que desliguem os seus celulares, os coloquem em modo silencioso. Daremos início, senhoras e senhores, autoridades presentes, à outorga dos títulos de cidadãos honorários do Estado de Alagoas aos médicos Dr. Fábio Bisegli Jatene e Dr. Fernando Antônio Lucchesi. Passaremos, então, à composição dessa mesa e assim convidamos para tomar assento à mesa de honra desta sessão solene o excelentíssimo senhor deputado estadual, Dr. Vanderlei. O excelentíssimo senhor deputado estadual, Inácio Loyola. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, deputado André Silva. Convidamos o presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Dr. Enio Búfalo. Representando o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas, Dr. Benício Bulhões. Convidamos o diretor-geral do Hospital do Coração Alagoano, Dr. Adib Jatene, Dr. Otônio Veríssimo. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Estadual de Saúde, a Uncisal, Dr. Henrique Costa. Passamos a palavra, neste momento, ao excelentíssimo senhor deputado Dr. Vanderlei, que designar uma comissão para conduzir os homenageados Dr. Fábio Bisegli Jatene e Dr. Fernando Antônio Lucchesi. Eu solicito ao doutor Otônio e o professor Teles que tragam, por favor, os dois homenageados para fazerem parte da mesa. Em tempo
gostaríamos de registrar a honrosa presença da excelentíssima senhora deputada estadual, deputada Fátima Canuto, que é a presidente da Comissão de Saúde desta Casa. Registramos também a presença do Dr. João Martins de Souza Torres, cirurgião cardiovascular de Fortaleza, também nos honra, e em nome do deputado Dr. Vanderlei, agradecer a presença de todas as senhoras e os senhores e autoridades. Convidamos autoridades e convidados presentes que, em posição oficial, possamos ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velhas forte pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá Baruque ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Declaramos aberta essa sessão solene de entrega dos títulos de cidadão honorário do Estado de Alagoas
aos professores Fábio Bilseg Jatene e Fernando Antônio Luquezzi. Essa é a mais alta honraria do Parlamento alagoano, né, e que é conferida a personalidades que tenham relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Essas honrarias foram concedidas por unanimidades. Eu queria agradecer aqui aos meus amigos e colegas deputados, André Silva, Inácio Loyola, que é quase sergipano, e os 26, a Assembleia inteira, né, que possibilitou esse momento, né, foi a Lei 8.843 e 8.844, e foi aprovado por unanimidade, né. Agradecer em especial a minha amiga deputada Fátima Canuto, que é o presidente da Comissão de Saúde, onde passou por lá e foi aprovado também em tempo recorde. Então, está iniciada a sessão e devolvo a palavra para o mestre de cerimônia. Cumpre-nos ainda agradecer as presenças das autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, além dos dirigentes de instituições aqui presentes, instituições privadas, membros de organizações não governamentais, representantes da imprensa e de outros segmentos sociais, bem como a todos os servidores dessa casa, telespectadores e aqueles que compõem a TV Assembleia. Teremos neste momento uma cena cultural, isso é bastante presente na vida do deputado Dr. Vanderlei, e o ator Chico de Assis é quem apresentará. Bom dia a todos e a todas. Eu vou interpretar um texto do jornalista Noaldo Dantas, O Dia em que Deus Criou a Lagoa. Estão vendo aquelas imagens ali? Um lugar belíssimo onde vocês se encontram. E o Noaldo Dantas escreveu assim: escrevi certa vez que Deus, além de brasileiro, era lagoano. Em verdade, não se cria um estado com tanta beleza sem cumplicidade. Sou capaz de imaginar o dia da criação de Alagoas. Ô São Pedro, pega o estoque de azul mais puro e coloque dentro das manhãs encharcadas de sol. Passa do mar o espelho do céu, polvilhado de jangadas brancas, e aquelas lagoas que estávamos guardando para uso particular, coloque-as neste paraíso. E demais, São Pedro, ponha nesse estado o cheiro bom do melaço e cubra os seus campos com o verde dos canaviais. As praias, ora, as praias, deverão ser fascinantemente belas sob a vigilância de ativos e fiéis coqueirais. Coloque piscinas naturais dentro do mar, coloque um povo hospitaleiro e bom, e a comida típica que seja melhor que o nosso maná. Dê o nome de Alagoas, e a capital, pela ciganice e beleza de suas noites, deverá chamar-se Maceió. E a padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa gratidão ao ator Chico de Assis, pela bela interpretação, como sempre, de um escrito de Noaldo Dantas. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Vanderlei, propositor dos títulos de cidadãos honorários do Estado de Alagoas, aos homenageados, doutor Fábio Bilseg Jatene e doutor Fernando Antônio Luquezzi. Deputado Inácio, por favor.
Meu bom dia a todos. Vocês viram que eu estou meio atrapalhado ainda aqui como deputado, né? Como cirurgião ainda fico mais à vontade. Muito obrigado, deputado Inácio, pela sua presença e pela condução da mesa, né? Os dois homenageados são figuras públicas, né, que dispensam uma biografia, né? Eu primeiro quero agradecer de novo, né, aos deputados presentes e os que não puderam estar aqui, né, pela concessão do título, né, e dizer da enorme responsabilidade dos dois novos conterrâneos. Alagoas é um estado territorialmente pequeno, são 27 mil quilômetros quadrados que a gente tem de terra, mas é um lugar cheio de história e cheio de gente importante. Na área, por exemplo, do direito, né? Pontes de Miranda é um grande jurista, né, que no século passado escreveu um tratado de direito privado com cerca de 60 volumes, que ainda hoje é a Bíblia do direito no Brasil e no mundo inteiro. Se a gente for para outras áreas, né, Arthur Ramos é considerado o pai da antropologia no Brasil e no mundo. Nasceu aqui numa cidade na beira da lagoa, que é o Pilar, né? Ainda na medicina, a doutora Nise da Silveira é uma figura universal. Foi ela que criou a moderna psiquiatria do Brasil. Quem for ao Rio de Janeiro, visite lá o Museu do Inconsciente, lá que ela tem lá, que é uma obra belíssima que deixou ela, era uma alagoana nossa. Na política, nós não precisamos de exemplo, né? Os dois primeiros presidentes, tivemos 3 presidentes da República. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados é um alagoano, o presidente do Senado, nós já tivemos 4 mandatos consecutivos do senador Renan Calheiros. Nós temos sempre alguém de nós liderando lá. Quando nós vamos para a cultura e para as artes, aí se perde as figuras. Graciliano Ramos, que conta na obra dele, né, a saga do sertanejo, de onde eu vim, e o deputado Inácio, né? Jorge de Lima, que é hoje considerado o príncipe dos poetas, a poesia dele está sendo revista agora, o mais universal dos poetas brasileiros. Há um mês atrás nós fizemos uma sessão pública aqui para celebrar o aniversário da morte dele, chamar a atenção dos alagoanos e do Brasil. Lê do Ivo, quando a gente vai para a música, tem o Djavan. Onde a gente for, a gente tem, no país onde a gente procurar, tem um alagoano fazendo alguma coisa. Às vezes algumas coisas erradas, né? Mas faz parte do fazer, né? E quando a gente vai para a história, nossa história é extraordinária, de uma ponta à outra do Estado, né? História de liberdade, né? O Quilombo dos Palmares. Foi uma nação negra, fica aqui a 80 quilômetros daqui, que durou anos para ser reprimida, né? Foi o primeiro grito de liberdade da população negra, né? Fica aqui, nós temos a Serra da Barriga, onde tem um museu lá, que eu recomendo que vocês fabriquem. Quando você vai para o empreendedorismo, lá no Sertão, que é a nossa região, Delmiro Gouveia é considerado o nosso barão de Mauá. Ele, no século passado, ele se embrenhou lá no sertão de Alagoas, onde não tinha literalmente nada, induziu os agricultores a plantarem algodão, construiu uma fábrica de tecidos. Quando não tinha energia, ele fez a primeira hidrelétrica do Nordeste, né? Saiu lá de Pernambuco, estou olhando aqui para o meu amigo Carlos Moraes, saiu de lá fugido, acho que namorou uma filha lá de um governador e correu lá. Esse homem
revolucionou lá, né? Quando a gente vai lá para o sertão, o fenômeno do cangaço, né, que desafiou décadas aqui, foi lá na terra do deputado Inácio. É verdade que foi do lado sergipano, né, mas foram os alagoanos que extinguiram o bando de Lampião, e eu recomendo que visitem a cidade de Piranhas, que é uma relíquia que fica à beira aqui do Rio São Francisco, né? E nós temos ainda a bravura dos chamados povos originários. Os caetés, que eram a nação indígena, eles foi o primeiro genocídio, né, de uma nação, de um povo, né? Quando os portugueses, Manuel, estavam passando aqui pela costa, aqui, e desceram lá, se depararam com esses guerreiros lá que eram canibais. E o apetite deles se dirigiu logo para um bispo. Você imagina a desavença que fez. Então, os portugueses se armaram e extinguiram essa nação indígena, né? E lá no nosso sertão, né, o símbolo disso, né, que quando a Mata Atlântica foi sendo dizimada, né, e substituída pela cana-de-açúcar, os índios não quiseram abraçar essa causa, né? Tiveram que importar uma coisa deplorável, que era a escravidão, né, que durou um tempão aqui nesse Brasil. Então, os índios se embrenharam para o sertão, e de lá eles bateram de frente com os bandeirantes. E os índios que não foram convertidos viraram vaqueiros, né, que é o símbolo também da bravura do povo nordestino e do povo sertanejo, né, que lida com o gado, que tem isso tudo. Então, vocês estão sendo admitidos nessa nação alagoana. E sintam-se não só alagoanos, mas nordestinos. Não como uma questão geográfica, mas como uma questão filosófica, né? De compartilhar o que você tem, de se compadecer com quem precisa, de abraçar as boas causas, de não recuar ante as injustiças, enfim, de exercer em toda plenitude essa cidadania. Dito isso, vou falar um pouco da vida desses dois cidadãos aí. Eu já tenho um bocado de estrada, né? Estou completando agora 50 anos de medicina, e o primeiro que eu conheci foi o Lucchesi. Eu digo que são os alumbramentos, né? Copiando um poema do grande Manuel Bandeira, lá da terra do Carlos Moraes e do Ricardo Lima, né? O Lucchesi era muito jovem, eu tenho uma inveja enorme dele, que ele sabia falar inglês, que eu não aprendi até hoje, né? E era precoce, foi como se fosse um amor à primeira vista, né? E de 74 para cá, nós não deixamos nunca de estar juntos, né? Ele tem uma contribuição enorme para a cardiologia brasileira e para os brasileiros, né? Ele, quando nós estávamos aprendendo, os brasileiros, aprendendo cirurgia pediátrica, né, era o Lucchesi, com a criatividade dele, né, que organizava eventos, que trazia o pessoal da Europa, que estavam com novos conceitos, que fizeram com que a gente entendesse essas doenças complexas e pudesse tratá-las com segurança. E nós entramos nesse consórcio. Foi o Lucchesi que treinou 2 dos nossos cirurgiões pediátricos, que terminou aqui, e nós mandamos ele lá para Porto Alegre. Para quem não sabe, a Santa Casa dos Alagoanos aqui, a Santa Casa de Porto Alegre, é um hospital filantrópico, a melhor Santa Casa do país, né? E o Lucchesi dirige lá, são 8 hospitais, 9, ele dirige 3 hospitais, além de ser cirurgião e formar recursos humanos. Então, é uma contribuição inestimável. O Fábio já é mais jovem, né? Quando eu conheci, o Fábio estava terminando a faculdade, né? Mas ele nasceu com o DNA Jatene. Então, o Fábio já nasceu idoso, já nasceu com maturidade, né? Com a maturidade no coração e nas ações, né? E foi o doutor Adib, mais tarde nós vamos inaugurar um memorial para deixar aqui
digamos, a lapinha dele aqui, para que a gente possa anualmente fazer um evento, ele tem que se orgulhar dos filhos, né? Dos 4 filhos, 3 são cardiologistas, uma cardiologista pediátrica, um cirurgião cardiopediátrico e o Fábio, que é cirurgião, é tudo, né? Foi além da conta, né? Eu não vou dizer que superaram o pai, mas se juntar os 3, podem superar. Mas um a um, o meu chefe, como eu chamava ele de chefe, é imbatível. Então, essas pessoas não só ajudaram Alagoas, mas vão continuar ajudando, né? Porque essa assembleia, né, foi muito importante, né, para aprovar projetos, como, por exemplo, do Hospital do Coração Alagoano, que o governador escolheu colocar o nome, o governador Paulo Dantas, Adib Jatene. E esse hospital, ele tem que ser institucionalizado. E nós já contamos com o apoio dos vizinhos aqui de Sergipe, de Pernambuco, né? E vamos contar agora com o apoio de São Paulo, né? Quando a gente começou o programa de transplante de coração aqui, eu e o Teles aqui, meu compadre aqui, nós tivemos um grande apoio já do Instituto do Coração lá, Fábio, com o professor Zerbini, que na época tem para que a gente possa, que eu chamo, institucionalizar o hospital, né? Para que ele cumpra a sua missão importante de fazer assistência, mas seja um centro formador de recursos humanos, de interiorizar a cardiologia, de ajudar quem precisa, né? Porque quem não precisa de ajuda, se a gente for ajudar, atrapalha. Então, esses 2 personagens aqui foram e agora vão ser mais importantes ainda, esses 2 conterrâneos. Então, eu fico muito feliz e embevecido, né, do povo alagoano ter me colocado aqui. Essa é a casa do povo alagoano, né? Nós temos 27 representantes aqui, eu fui um deles escolhidos agora. Agradeço ao governador Paulo Dantas e ao governador Renan Filho, que saiu, que abraçou a ideia, mas o Paulo, já no primeiro mandato, ele pediu que a gente acelerasse com o secretário de Saúde a construção desse hospital, e assim foi feito. E queria agradecer ainda a presença aqui do Manuel Antunes, do professor Manuel Antunes, que é um dos cirurgiões mais importantes da Europa, que veio aqui nos prestigiar, vai fazer uma cirurgia lá no Hospital do Coração Alagoano e já está nomeado consultor ad hoc do hospital, né, para pegar essa turma nova aí e puxar as orelhas, Manuel, que a minha mão já está cansada de fazer isso, viu? Mas eu agradeço a presença de todos, do nosso reitor. Esse hospital vai levar a Universidade Estadual para lá, né? Meu amigo Benício, que é também sertanejo lá, dos deputados, do meu querido amigo Enio Búfalo aqui, que hoje vai assumir a presidência da Academia Brasileira de Cirurgia Cardíaca, que uma função principal dele é não deixar se perder a memória da história da cirurgia cardíaca no país, que é muito, muito bonita. Estou vendo o Carlos aqui, e lembrando, eu, quando estava no 6º ano de medicina, a universidade trouxe um navio hospital, que ficou ancorado aqui no porto. E um belo dia disseram que tinha, na grande reunião, que vinha um cirurgião do Recife para dar uma aula, né? E eu fui lá e o Carlos, jovem, chegando da Inglaterra, né, e apresentou um belo caso de comunicação interventricular traumática, né, por uma faca peixeira, né? A turma aqui, na época, era adestrada nessa arte, né? E o Carlos, depois da reunião, eu fui conversar com ele, ele me convidou para ir para Recife, né? Mas aquilo, na época, era uma coisa inatingível, né? Recife sempre foi um grande centro, né, com uma cultura muito forte, muito ligada à Europa. E Alagoas sequer tem uma UTI, né? E não era essa a minha ideia, mas eu acabei me perdendo e me achando na cirurgia cardíaca. E hoje, 50 anos depois de formado, eu acho que me diverti muito nisso, né? Ajudamos a formar mais de 90 cardiologistas e cirurgiões, tivemos várias aventuras com esses personagens aqui, com os outros que estão aqui na plateia, né?
Então, foi uma vida muito produtiva, que eu espero que ainda tenha mais um tempinho, né, para continuar me divertindo. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção, muito obrigado os dois homenageados por nos ter aceito, e Deus salve Alagoas. Deputado Dr. Vanderlei, por gentileza, gostaríamos da presença de Vossa Excelência aqui ao centro do plenário, ao tempo em que convidamos o Dr. Guilherme Lopes, que é o secretário executivo de Ações de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, que nesse momento representa o secretário de Estado da Saúde, Gustavo Pontes, a secretário de Estado da Saúde, para que ele possa compor a mesa, por favor. Em tempo, gostaríamos de registrar a presença do prefeito da belíssima cidade de Penedo, prefeito Ronaldo Lopes. Muito obrigado pela presença nesta solenidade, ao tempo em que convidamos os homenageados, os professores Fábio Jatene e Fernando Luquezzi, para receberem os títulos de cidadão honorário do Estado de Alagoas, das mãos do excelentíssimo senhor deputado, Dr. Vanderlei. Bem, vamos ouvir os homenageados. Tem entrega de chapéu também? Olha só. Quando ele foi nomeado embaixador na Inglaterra e foi recebido pela rainha, né, para entregar uma comenda. E a comenda que ele encontrou foi a fantasia, não, a fardamenta do vaqueiro. Então, primeiro está aqui. E o segundo está aqui. Agora é com vocês aí. Vamos ouvir, então, os homenageados. Dr. Fábio. Tirar a embalagem aí, né? Talvez seja melhor. Quem ajuda, por favor. Agora, especial. Doutores, a tribuna está à disposição para as manifestações dos novos alagoanos, doutor Fábio Jatene, doutor Fernando Luquezzi. Bom dia a todos. Inicialmente, excelentíssimo senhor deputado estadual, Dr. Vanderlei, deputado Inácio Loyola, deputada Fátima Canuto, deputado André Silva, os demais integrantes da mesa, Dr. Enio Búfalo,
Dr. Benício Bulhões, Dr. Otônio Veríssimo, Dr. Henrique Costa, magnífico reitor, demais autoridades presentes na mesa, no plenário, minhas senhoras, meus senhores, eu queria especialmente saudar o meu amigo Dr. José Vanderlei, deputado estadual e propositor desta moção, e particularmente o professor Fernando Lucchesi, também agraciado. Minhas senhoras, meus senhores, há momentos na vida de uma pessoa que a mente não consegue nunca mais apagar. São momentos mágicos, de pura emoção e de um sentimento de satisfação pessoal inigualável. Para mim, esse é um desses momentos. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente americano, entre 1861 e 1865, disse certa vez: "Não se preocupe quando não for reconhecido, mas se esforce para ser digno de reconhecimento." Ao perceber a importância desta homenagem e a presença e o carinho de pessoas tão queridas, só me vem o sentimento do mais puro agradecimento. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Alagoas é um estado pelo qual eu tenho um grande carinho e estima, e receber o título de cidadão honorário por esse estado é motivo de imensurável orgulho para mim. As minhas 2 primeiras experiências com o estado de Alagoas, curiosamente, não foram relacionadas à minha profissão médica, e sim com atividade esportiva. Em 1970, eu, como um dos integrantes da Seleção Paulista de Vôlei, categoria infantil, nós fomos disputar um campeonato brasileiro na cidade do Recife, o famoso estádio Geraldão, que estava acabando de ser inaugurado. O professor Carlos Moraes e o Pedro conhecem bem. A viagem longa e cansativa foi feita de ônibus. Cruzamos boa parte do país e, naturalmente, passamos por Alagoas, onde fizemos breves paradas para nos alimentar e descansar um pouco. Na segunda oportunidade, em 1976, agora integrante da Seleção Paulista, categoria principal, viemos a Maceió disputar um campeonato brasileiro. Foram 2 semanas, alojados no estádio Rei Pelé, com jogos quase todas as noites. Nosso time tinha jogadores de destaque que mais tarde foram reconhecidos como a geração de prata, como William, Zé Roberto, Moreno, Manuel e tantos outros. Foram dias inesquecíveis na linda Maceió. De lá para cá, eu estive em Alagoas muitas vezes, a maioria delas a trabalho, em congressos e eventos médicos. Nessas oportunidades, eu pude conhecer o quão dinâmica e competente sempre foi a cardiologia e a cirurgia cardiovascular alagoana, capitaneada pelo Dr. José Vanderlei Neto, hoje deputado estadual, e pelo seu time de especialistas. O Dr. Vanderlei, além de mestre na cirurgia do coração, é um dos líderes da nossa comunidade médica cardiológica cirúrgica. Além de atencioso, é sempre muito colaborativo, agregador e extremamente hábil no relacionamento entre seus pares. Nós devemos muito ao Dr. Vanderlei nesses últimos anos em relação à nossa sociedade de cirurgia cardiovascular. Muitas vezes visitei o seu serviço e sempre me impressionou a sua organização e eficiência. O ambiente era tão simpático e acolhedor que sempre que vinha a Alagoas, adorava passar por lá e reencontrar os amigos. Entre eles o Gilvan Dourado, o cardiologista intervencionista mais cirurgião que eu conheci. Esse e muitos outros constituem um prazeroso e agradável conjunto de recordações em que há grande envolvimento familiar, pois em boa parte dessas visitas, meu pai e meu irmão cirurgião estiveram presentes. Aliás, logo mais estaremos na inauguração do Memorial Adib Jatene no Hospital do Coração Alagoano, que leva seu nome. Estive aqui ano passado com alguns dos que estão aqui presentes, na inauguração, em uma solenidade que me emocionou do começo ao fim, e ainda mais por constatar que ele emprestou seu nome a uma obra linda, moderna e com todos os avanços de um hospital cardiológico de ponta e que já tem trazido os importantes resultados ao cuidado dos pacientes cardiopatas de Alagoas. Mas como todo bom brasileiro, aqui também estive para desfrutar.
acompanhado de minha família, minha esposa Silvana, meus filhos, Rodrigo, Guilherme e Melina, para conhecer as lindas praias do litoral alagoano e suas águas, de uma cor que quem vê uma vez nunca mais esquece. Um estado conhecido pelas paisagens de tirar o fôlego e pelo espírito único de seu povo. Confesso que aqui sempre me sinto em casa e me deixo envolver pelos encantos da cidade e do estado. Parte desse sentimento de pertencimento à cidade é fruto das grandes amizades que aqui pude fazer, simbolizadas na figura do querido Dr. Vanderlei, que fazem com que esse estado e essa cidade tenham para mim o gostinho de casa. Não me cabe discutir os motivos que me fizeram merecedor de receber esta honrosa homenagem nessa manhã, mas apenas agradecer, e muito especialmente a todos que no meu dia a dia, de uma forma ou de outra, colaboram para que o trabalho possa ser bem realizado. O professor Adib Jatene, meu pai, sempre dizia: você não precisa ser o melhor, basta procurar fazer bem aquilo que faz, sem esperar recompensa, apenas pelo prazer de fazer bem feito. Nesse contexto, no papel de cidadão, busquei e busco cumprir minhas obrigações e deveres, e como médico procuro exercer com paixão a profissão que escolhi. Também aprendi o quanto fundamental é o exercício profissional, e que o paciente é sempre o que mais importa. Mais do que técnicas cirúrgicas, aprendi com meu pai que quando alguém numa família está doente, as pessoas ficam aflitas, angustiadas, com medo. Precisam ser atendidas e receber atenção. Aprendi que o oposto do medo não é a coragem, é a fé, e que era preciso acreditar. E foi isso que fiz e faço ao longo do meu dia a dia. Acredito que posso ajudar as pessoas, tratar suas doenças e me doar, para que tenhamos uma comunidade mais saudável, física e socialmente. De nada vale um título se essa pessoa não faz a diferença. É isso que tenho buscado, fazer a diferença na minha família, na vida dos meus pacientes, dos meus alunos, na comunidade a que pertenço. Segundo Churchill, que foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. A homenagem que recebo hoje faz com que me sinta acolhido e ainda mais próximo do estado de Alagoas, e principalmente de pessoas que admiro tanto e com as quais sempre tenho procurado colaborar, no sentido de construir um futuro cada vez melhor. É com profunda gratidão que garanto que o estado de Alagoas estará sempre nas minhas memórias, acompanhadas de um afago na alma desse mais novo cidadão alagoano. Por fim, quero agradecer mais uma vez o nobre gesto do deputado e meu grande amigo José Vanderlei Neto e demais deputados que me concederam a honra de ser cidadão honorário do estado de Alagoas. Muito obrigado a todos, especialmente aos meus queridos e novos conterrâneos. Dr. Fernando Lucchesi pretende se manifestar. Meu caro presidente da sessão, deputado José Vanderlei Neto, meu deputado Inácio Leão Loyola, que acabo de conhecer, a deputada Fátima Canuto, que é a representante da área de saúde,
pegou também o secretário o representante do secretário de Saúde, e deputado André Silva, Dr. Benício Bulhões, o conselheiro regional de medicina, Dr. Otoni Veríssimo, que é o nosso diretor do Hospital do Coração Alagoano, e o meu jovem reitor, Henrique Costa, que me impressionou muito na minha última vinda, por ocasião da inauguração do Hospital do Coração Alagoano, jovem e atuante reitor da Unisys. Eu menciono, em nome do Dr. Enio Búfalo, toda a nossa comunidade cirúrgica que está aqui. Enio, é fantástico rever amigos. Fazia um tempo que não saíam da toca. Saíram da toca. Isso é muito bom. E mais homenageado eu fico que vieram exatamente para essa cerimônia. E para a cerimônia à tarde, quando nós vamos consolidar a nossa Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Dr. Manuel, conosco sempre, grande cirurgião, participando de todas as nossas atividades sempre. É honra tê-lo conosco. E todos os nossos colegas morais mais antigos, todos conosco. É uma honra e uma alegria estarmos aqui. A motivação mais absoluta do ser humano é alcançar o reconhecimento, sem a menor dúvida. Em primeiro lugar, sua família, depois dos seus pares, seus amigos e de sua comunidade. Mas o estágio mais alto e mais confortável e confortador do reconhecimento é ser reconhecido fora de suas fronteiras, muito além da sua área de influência. E é o que sinto nesse momento ao receber a mais importante comenda do estado de Alagoas, terra dos marechais. A gente se acostumou desde lá do colégio. Alagoas, terra do Marechal Deodoro, terra do Marechal de Ferro, Floriano, nascidos aqui. E mais, terra, vou receber a honra de ter a cidadania de um homem que eu sempre admirei muito. Você é um cidadão de Teotônio Vilela, Menestrel das Alagoas, exemplo de ser humano e de político necessário para esse país. Falando com o senador Simão, semana passada, eu comuniquei que eu viria aqui receber esse título, e ele disse: tem uma frase para te anotar, tu deves ler no teu discurso. Teotônio Vilela foi um dos maiores líderes da resistência ao regime militar, foi uma das figuras mais extraordinárias da história do Brasil. Palavra do senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. Mas terra do antigo prefeito de Palmeira dos Índios, Graciliano Ramos, que como escritor de Vidas Secas propiciou a minha primeira exposição ao Nordeste, já na minha adolescência. Graciliano e sua esquálida cachorra-baleia de Vidas Secas foi minha primeira lição de nordestinidade e me marcou muito. Com ele aprendi e levei como lema em minha vida que não há talento que resista à ignorância da língua. Eu considero essa a melhor frase já feita em língua portuguesa. Não há talento que resista à ignorância da língua. Orgulho de tornar-me conterrâneo de Jorge de Lima, e aqui eu vou ter que fazer uma confissão. Os poemas de Jorge de Lima: essa negra fulou, Pai João secou como um pau sem raiz, Pai João vai morrer. Jorge de Lima, médico e poeta da minha juventude, que muito precocemente me fez acreditar em uma carreira simultânea de médico e escritor. E essa é a confidência que eu vou fazer nesse momento. Jorge de Lima foi minha inspiração ao decidir fazer medicina e manter minha vontade de escrever. O que, em meu caso, se revelou bem mais tarde
mas me levou a lançar 20 livros e vender mais de 2,5 milhões. Jorge de Lima se representou para mim, junto com o Fernando Namora, que é um médico português, e que manteve-se médico a vida toda, mesmo como escritor, despertou em mim a chama de que eu podia, além de ser médico, também continuar escrevendo, que é o que eu gostava. Eu queria ser um diplomata, mas aí fui exposto a uma cirurgia experimental. Décio Portman, nosso Luiz Carlos Bento de Souza, da Universidade do Paraná. Eu era aluno do cursinho pré-vestibular, os professores eram Décio Portman, eram o nosso canadense Tirone Davi, hoje Tyron David. E ali, assistindo uma cirurgia experimental, eu decidi ser cirurgião cardiovascular e interrompi uma carreira diplomática que provavelmente acho que não seria tão bem sucedido. Mas de forma que, naquele momento, eu me dei conta, com Jorge de Lima, que dava para fazer as duas coisas. Jorge de Lima fez isso durante muito tempo, inclusive quando saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, ele continuou médico no Rio de Janeiro. Eu venho de uma instituição, a Santa Casa de Porto Alegre, que é uma das 3 entidades hospitalares que prestam o maior atendimento ao SUS nacional. São 9 hospitais, 1.500 leitos, 70 mil cirurgias anuais, 1 milhão de pacientes atendidos anualmente. Fazemos anualmente 600 transplantes de todos os tipos e 1.500 cirurgias cardíacas, 400 delas em crianças, 120 delas com menos de um mês de vida. Um ativo programa de cirurgia fetal permite a correção de defeitos intraútero. Também temos um centro de arritmias cardíacas por catéter, que levou o nome do Dr. Burgada, que é hoje nosso profissional credenciado e atuante no nosso hospital, em São Francisco. E em tudo isso, 70% dos nossos pacientes são do SUS. Nunca abandonamos nossa missão do SUS. Outra marca que nos orgulha foi a criação de uma casa de passagem para os familiares de nossos pacientes vindos de todo o Brasil em busca de tratamento médico na Santa Casa de Porto Alegre. Pacientes que vêm de 24 estados do país pelo sistema de atendimento fora de domicílio, chamado CENERAC, do Ministério da Saúde. São, na maioria, crianças, 80% crianças, com doenças congênitas do coração, com câncer ou em espera de um transplante, principalmente transplante de rim. É um verdadeiro hotel, com 100 leitos. Em 7 anos de funcionamento, já abrigou 5.500 pacientes. A maioria, 50% deles, do norte e nordeste do Brasil. Foram mais de 352 pacientes só da Paraíba, 119 do Amapá, 109 do Acre, 34 de Alagoas, só para mencionar alguns. Quando eu recebi o comunicado do Dr. Vanderlei que eu teria essa homenagem, eu falei para o meu filho atua muito profissionalmente aqui no Nordeste, e eu disse para ele, olha, vou receber a cidadania alagoana e vou me tornar nordestino. Ele me respondeu, meu pai, para você se tornar um nordestino, você precisa ainda muito treinamento. Eles são melhores do que nós. Nossos 2 mundos, norte e sul, viveram sagas diferentes, mas igualmente heróicas. O Rio Grande, estado de fronteira, foi forjado na luta pela proteção do território, nas investidas dos povos vizinhos de fala espanhola, nas tentativas de dominação da terra, na luta quase corpo a corpo, e terminou nos transformando em seres humanos quase tão rudes quanto os nossos invasores, com evidente influência em nossas atitudes e até em nosso jeito de falar. No Nordeste, o inimigo foi mais implacável. Foi a natureza, o agreste, que lhe negou condições básicas de sobrevivência. Água, por exemplo. Mas aqui os homens e mulheres sofridos souberam superar suas próprias vicissitudes com doses generosas de afeto e acolhimento, com a doçura que só a resiliência produz. Já se disse que
e aliás, eu ouvi essa frase pela primeira vez do Dr. Vanderlei, que ser nordestino não é como uma condição geográfica, mas é uma marca filosófica e de comportamento. Vocês veem que eu tenho muito para aprender. Falando em saga, os nordestinos foram campeões nessa modalidade de campeonato pela sobrevivência. A busca de um pedaço de terra capaz de produzir alimentos, ou de um pedaço de mar generoso que lhe desse suporte à vida, foram marcas registradas dessa saga. A nossa do Sul foi diferente, mas não menos trabalhosa. Meu avô saiu da longínqua Itália em um porão de navio infestado pelo tifo e outras pragas. Ele sobreviveu por pura sorte. Chegou à Serra do Rio Grande em 1889, quando se preocupou de imediato em construir uma casa de pedra para sobreviver à nevasca do rigoroso inverno imaginário que nunca aconteceu. Hoje, sua casa de pedra é o Museu da Imigração Italiana, em Caxias do Sul. Lá nasceu meu pai, lá se criou toda a família. Uma enxada, um machado e um pequeno pedaço de terra foram os presentes que ele comprou com o seu trabalho. Terminou desaparecendo supostamente um ataque dos índios chamados bugres, naquela época, que habitavam a região e que cultivavam rituais religiosos antropofágicos. Esta é a identidade comum a gaúchos, imigrantes e nordestinos sobreviventes. Cada família tem na memória sua saga, e foram essas histórias que nos forjaram e nos trouxeram aos dias de hoje. Caro deputado Dr. Vanderlei, essas nossas sagas, que parecem tão diferentes, ao mesmo tempo trouxeram um entendimento comum entre nós, desde 74, ele lembra bem a data, facilmente identificável em nossa atuação nacional na área da saúde, da cardiologia, cirurgia cardíaca, onde sempre estivemos lado a lado, em apoio mútuo, sem necessidade de combinações prévias e de conchavos, simplesmente porque pensamos exatamente igual. Estabelecemos, impulsionado pela sua liderança, Dr. Vanderlei, um verdadeiro eixo sul-nordeste com identidade própria. Nossa luta por uma saúde nacional mais justa e mais competente já se desenvolve há anos e deverá continuar sempre com ímpeto redobrado pela nossa experiência agora e pelas conquistas que já efetuamos. Gaúchos e alagoanos, ao longo da história, tiveram fortes laços. Vale lembrar Getúlio Vargas e seu ministro da guerra, o alagoano general Góes Monteiro. Getúlio não fazia nada sem consultar Góes Monteiro. Góes Monteiro foi quem deu estabilidade ao Getúlio no governo. O primeiro governador, presidente do Rio Grande do Sul, na época chamava governador, chamava presidente, era Hermes da Fonseca, sobrinho do presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Até no futebol temos identidades comuns. O CRB veste vermelho e branco como Internacional. E o CSA azul e branco como o meu Grêmio. Falando em Deodoro da Fonseca, a história de Deodoro da Fonseca serve para mostrar a fibra da mulher alagoana. A mãe de Deodoro da Fonseca teve 10 filhos, 2 meninas e 8 guris. Nós chamamos guri. Os 8 foram militares, 3 deles marechais. E na Guerra do Paraguai, na Batalha de Tororó, foi uma batalha que realmente levou ao final da guerra, que conduziu à vitória do Brasil. A vitória de Tororó foi muito comemorada no Brasil. Só que a mãe de Deodoro perdeu 3 filhos nessa batalha. E ela comemorou a vitória no primeiro dia. E todos se surpreenderam com isso. Amanhã passarei a chorar meus 3 filhos mortos. E chorou por muito tempo os filhos mortos. Recebo o meu diploma de alagoano e nordestino com muito orgulho. Não preciso mais passaporte para visitar essas terras. Me sinto parte dessa história construída por grandes homens que sempre admirei. Essa é a casa
de Tavares Bastos. Casa do Povo. Tavares Bastos, um exemplo de político em sua época, deputado federal em 3 mandatos, o primeiro exercido aos 22 anos, deputado federal. Ao lado de José de Alencar, de José Bonifácio Moço, e terminou sendo patrono da cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras. Então, nós estamos aqui na Casa de Tavares Bastos, que é um nome nacional e que a gente esquece muito fácil a geração dos 1800, ou melhor, do 1850, 1880, mas eles deixaram essa cultura que nós temos. Eles que nos trouxeram essa cultura. Essa é a Casa do Povo de Alagoas, com sua densa história democrática, com suas grandes contribuições à política brasileira. Não podia haver melhor cenário para a investidura que hoje recebo. Muito cedo nesse estado, a busca da liberdade tornou-se uma missão. Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, desde 1600, nos ensina o rumo da liberdade, lições muito atuais ainda nos dias de hoje. Eu agradeço ao plenário da Casa que apoiou a proposta do deputado Vanderlei, na pessoa do deputado Inácio Loyola, transmito a seus colegas que eu fiquei muito homenageado por ter tido a unanimidade dessa Casa. E, dando guarida à postulação, tornar-me um legítimo alagoano, eu tenho a honra de estar agora como parceiro e co-estaduano de um companheiro meu de muitos anos, Aurélio Buarque de Holanda, companheiro de todos vocês, por sinal. Cacá Diegues, Hermeto Pascoal, Javan e muitos outros. Vanderlei, sem dúvida, você é sem dúvida o maior líder nordestino da nossa especialidade. Iniciou a cirurgia cardíaca na Santa Casa de Maceió, dando-lhe estrutura e maturidade. Muitas vezes estive lá com você. Foi o marco de desenvolvimento da especialidade nesse estado. Teve lances de genialidade ao criar o Nordeste Transplante, junto com o Teles, com o Lima, Ricardo Lima, com essa turma aguerrida do Nordeste. Projeto premiado de trazer os estados vizinhos os pacientes de qualquer origem para serem transplantados onde existisse um doador. Mais de 54 nordestinos foram transplantados com essa inovação. Há pouco, um dos primeiros pacientes transplantados faleceu após 35 anos. 34 anos de vida feliz e saudável. Cheguei a conhecer aqui esse paciente. Campeão nacional de sobrevivência após um transplante de coração, nordestino. São 23 mil alagoanos operados do coração pelo Dr. Vanderlei e sua equipe. Dr. Vanderlei é o nosso líder nacional. Foi ele quem criou e implantou o Sistema Nacional de Transplantes em Brasília. Foi presidente da nossa sociedade. Nós, do Rio Grande do Sul, temos muito orgulho de sermos liderados por um nordestino, Dr. José Vanderlei Neto. Muito obrigado. Bem, a palavra, com a devida vênia do excelentíssimo senhor deputado Dr. Vanderlei, a palavra vai estar facultada aos membros da mesa, para que, querendo, possa se manifestar, e, claro, estaremos aqui para ouvi-los. Bem, algum membro da mesa deve se pronunciar? Não? Bom, milhares e milhares de corações foram atendidos por muita gente que está nesse plenário. E a gente não poderia partir para os ritos finais? Temos uma palavra? Doutor Enio Búfalo. Doutor Enio Búfalo, por favor. Pois não.
Bom dia a todos. Eu fui surpreendido com o honroso convite de participar dessa mesa. Eu apreciei muito a apresentação do Dr. Vanderlei sobre o histórico das eminências do estado de Alagoas. Eu acho que na próxima que ele fizer, ele vai incluir 2 novos membros dessa elite de cidadão, que vai ser o Lucchesi e vai ser o Fábio. Fiquei muito contente de ver a elite, o núcleo duro da cirurgia cardíaca brasileira presente neste evento, valorizando esse título. Aprendi muito com o Lucchesi e com o Fábio. Aliás, eles não me surpreenderam. São pessoas de uma oratória brilhante e representam, no meu entendimento, o elo que nós recebemos dos nossos antepassados cirurgiões de uma excelência da cirurgia cardíaca. Há um tempo atrás, o Dr. Salerno escreveu um editorial para o Annals of Thoracic Surgery com o seguinte título: Por que a cirurgia cardíaca brasileira é tão criativa? Porque é criativa mesmo. Se vocês forem pesquisar nichos de excelência da cultura brasileira, vocês vão ver cirurgia. E não cirurgia, é cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca é um núcleo de contribuições originais no mundo inteiro. E essa geração se continua, essa carga pesada que nós recebemos se continua com as figuras do Fábio e do Lucchesi. Eu não vou me permitir, para não ser cansativo, dizer o histórico do Lucchesi e do Fábio, porque seguramente eu subestimaria tudo o que eles são. Uma última palavra sobre o Vanderlei. O Vanderlei, eu acho que é o nosso grande líder agregador. Cada vez que me procuravam para campanhas políticas, para presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia ou da Cirurgia Cardíaca, eu falava: vocês já pediram a bênção para o Vanderlei? Então vão pedir a bênção para o Vanderlei, porque daí vocês têm chance de ganhar. E realmente, e por que ele é agregador? Por que ele é agregador? Porque ele pensa no coletivo, não pensa no individual. Essa é uma grande marca do Vanderlei. Sem ser profeta, eu digo que como agregador e como político, o Vanderlei tem um grande futuro. Tem um grande futuro. Porque ele é capaz de representar os anseios da coletividade. E vem trazendo para Alagoas o foco da cirurgia cardíaca brasileira. Enriquecido agora com contribuições praticamente obrigatórias do Lucchesi e do Fábio, que representam grandes centros de cirurgia cardíaca sul-americana. O Fábio é o responsável pelo INCOR, que é o maior centro de assistência e contribuição científica de formação de recursos humanos de toda a América Latina. E o Lucchesi fez um milagre de, no seu ambiente de trabalho no Rio Grande do Sul, muito competitivo, trazer o foco sobre problemas sociais e problemas de contribuição científica da cirurgia cardíaca brasileira. Eu me sinto muito honrado de participar desse momento histórico em que se cria um elo de contribuição obrigatória entre núcleos de excelência da cirurgia cardíaca com o estado de Alagoas. E foi um prazer muito grande ver figuras ilustres aqui nessa sessão, prestigiando este evento. Eu queria registrar aqui a presença do deputado Isaac Padilha, meu querido amigo. Muito obrigado aqui pelo prestígio aqui. Deputado Inácio. Deputado Inácio Loyola. Muitas vezes você é tomado pela emoção. Os dos 2 discursos, aliás, os 3, desse patrimônio vivo de Alagoas, que é o cardiologista, hoje deputado estadual, doutor Vanderlei, e o doutor Fábio Jatene e o doutor Fernando Lucchesi. Aqui está a nata da cardiologia brasileira.
Fazendo uma analogia para a tabela periódica, vocês são os gases nobres da cardiologia brasileira. Ou seja, deputado Mesaque Padilha, deputado André Silva, nós estamos orgulhosos, felizes por essa oportunidade que o deputado Dr. Vanderlei está nos dando de fazer de vocês dois filhos do Estado de Alagoas. Eu quero dizer que eu sempre cito os antigos romanos. Não podemos falar na história da humanidade sem falar nos antigos romanos. E os antigos romanos, nos seus dias de glória, nos seus dias de conquista, nos seus dias de vitória, nos seus dias auspiciosos, eles marcavam aquele dia com pedra branca. Doutor Fernando Lucchesi, doutor Fábio Jatene, com absoluta certeza, o 25 de maio de 2023, o dia de hoje, o Estado de Alagoas vai marcar com pedra branca. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao Estado de Alagoas. Nossa gratidão aí ao deputado estadual Inácio Loyola. Quem faz uso da palavra a partir de agora é o diretor-geral do Hospital do Coração Alagoano, doutor Adib Jatene, doutor Otônio Veríssimo. Bom dia a todos, bom dia a todas presentes nesse ambiente, ao presidente da mesa, coordenador desse ato tão simbólico e tão importante para o Estado de Alagoas, doutor José Vanderlei Neto, a todas as autoridades presentes, deputado Inácio Loyola, deputado André Silva, deputado Mesaque Padilha, deputada Fátima, que saiu há pouco, nosso reitor, querido reitor, professor Henrique Benício, representando o Conselho de Medicina, professor Enio Búfalo, e o nosso secretário executivo de Estado da Saúde, doutor Guilherme Lopes, que está ali. Então, e a todos os visitantes que estão aqui para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular e puderam estar conosco nesse dia. Então, representando toda uma equipe do Hospital do Coração Alagoano, que é muito mais que um prédio, muito mais que um hospital. Ele é um conjunto de ações, de pessoas, de projetos, de programas dedicado à cirurgia cardiovascular, dedicado à cardiologia, mas dedicado especialmente com os ensinamentos do professor Adib Jatene, dedicado a gente, a gostar de gente e a cuidar de gente, como também foi passado pelo professor Adib ao longo da sua história, ao qual o hospital recebe e dá esse nome ao professor Adib Jatene. Então, peço a fala apenas para agradecer ao professor Lucchesi, ao professor Fábio Jatene, ao professor Enio, ao professor Ricardo Lima, ao professor Teles, que são os grandes padrinhos desse hospital, junto com o doutor Vanderlei. A história do Hospital do Coração Alagoano, ela foi concebida há alguns anos atrás, começou essa discussão há alguns anos atrás, mas ele é proveniente de uma história de 50 anos de medicina do Dr. Vanderlei, de 40 anos de cirurgia cardíaca do Dr. Vanderlei, que culminam nesse momento na construção do Hospital do Coração Alagoano, que tão corajosamente foi encampado, foi apoiado pelo ex-governador e então senador Renan Filho, e principalmente pelo atual governador Paulo Dantas, que abraçou e determinou a finalização
a finalização do hospital, que fosse equipado o hospital e que o hospital tivesse todas as condições para prestar um serviço, uma assistência e implementar programas de saúde pública importantes para o estado de Alagoas e que esse hospital pequenininho se torne dentre esse rol de grandes hospitais de excelência na cirurgia cardíaca brasileira. Então, logo mais, poderemos recebê-lo lá e será uma honra para nós que vamos inaugurar o nosso serviço de hemodinâmica e uma homenagem ao professor Fábio Jatene com a inauguração do memorial professor Fábio Jatene. Então, logo mais, esperamos todos lá. Será uma grande honra para nós. Corrigindo o Fábio. A Adib Jatene. Da Fábio vai ser homenageado recebendo a homenagem em nome do pai. Então, professor Adib que vai estar lá e todo esse espírito e a áurea do professor Adib que rege, que orienta. Então, o Hospital do Coração Alagoano, a gente vai poder falar um pouco mais tarde. A gente, daqui a uns 15 dias, 20 dias, o governador Paulo Dantas vai lançar uma série de programas que vão ampliar as paredes do hospital, ou melhor, até derrubar as paredes e ampliar as ações estratégicas do hospital. O hospital, se a população não tiver o sentimento de pertencimento e acesso ao hospital, ele pode realizar um melhor trabalho técnico, mas socialmente ele acaba perdendo o seu significado. O importante disso é que tenha significado para a população. Então, logo mais, poderemos recebê-los lá. E eu queria agradecer, professor, porque é esse espírito implantado pelo senhor Nicol, espírito implantado pelo professor Luquezzi na Santa Casa, que nos estimula e nos orienta a desenvolver isso, ser unidade formadora de recursos humanos, ser unidade de excelência técnica na assistência cardiológica e que logo mais poderemos tê-los conosco lá. Então, para nós, queria muito agradecer esse apadrinhamento desses nobres professores, médicos e cirurgiões cardíacos que agora se tornam alagoanos. Estava conversando com o professor Luquezzi, dizendo, professor, primeira aula, quando voltar agora para o Sul, primeira palavra, volto falando oxe. Falou oxe. Se for no hospital para dar uma chamada em alguém, já chama seu cabra. Quando você falar seu cabra, já é uma conversa mais séria. Exatamente. Se for um elogio, cabra da peste, com esse vocabulário, você já volta com o vocabulário alagoanês. Abraço e obrigado a todos. Olha, ouviremos agora o Dr. Guilherme Lopes, é o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia a todos. Cumprimentar toda a mesa em nome do Dr. Vanderlei, deputado, amigo. E eu tenho certeza que mais tarde nós poderemos ouvir um pouco do que o Estado de Alagoas está fazendo em relação à saúde pública na parte de cardiologia. Mas aqui eu vou pedir venha a todos para fazer um breve depoimento, parabenizando Dr. Fernando e Dr. Fábio, por se tornarem agora alagoanos, conterrâneos agora, mas fazer um depoimento pessoal. Quis o destino que eu tivesse aqui nesse momento agora, após Dr. Fábio ter sido cirurgião cardíaco do meu pai, que está presente ali, fez questão de aqui estar. E eu não preparei nenhum pronunciamento, mas enquanto o doutor Fábio falava da vocação, do medo, e o que é que supera o medo, que é a fé, e eu digo mais, doutor Fábio, tem uma coisa muito importante que supera o medo, a sua calma, a sua tranquilidade, enquanto a gente estava aflito, lá em São Paulo, e a cirurgia do meu pai atrasou, e aí doutor Fábio vem naquela tranquilidade, dizendo que aquela cirurgia seria feita de outra maneira, e nós leigos no assunto, preocupadíssimos, e ele numa serenidade incrível,
que passava essa tranquilidade e ainda mais fé para a gente. Então, eu precisava compartilhar e dizer, doutor Fábio, meu pai que atualmente é prefeito da cidade de Penedo, e que escuta muito na região, porque meu avô, o pai dele, que foi deputado estadual, esteve muito tempo aqui nessa casa, a gente escuta muito, doutor, hoje eu estou vivo por causa do seu avô. E ele escuta muito, hoje eu estou vivo por causa do seu pai. E, doutor Fábio, trazendo essa frase que a gente escuta muito hoje, chegou a nossa vez de dizer, pode ter certeza que hoje meu pai está vivo por causa de Vossa Excelência. Parabéns, seja bem-vindo ao Estado de Alagoas. Ouviremos agora o magnífico reitor da Uncisal, Universidade de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas, reitor Henrique Costa. Muito bom dia, ainda, né, do bom dia. Não poderia deixar de falar, não tanto como reitor, peço licença à mesa, ao presidente Vanderlei, por essa homenagem, já parabenizo e agradeço a todos os deputados que aprovaram por unanimidade essa indicação. Mas, por ter conhecido, há não muito tempo, ter conhecido os nossos dois homenageados, nossos dois novos alagoanos, doutor Fábio e doutor Fernando, pessoas que me encantaram já de pronto, porque a gente, quando ouve o nome deles, pessoas extremamente importantes, de renome nacional, a gente imagina um diálogo difícil, um diálogo que a gente chega meio desconcertado por ser tão pequeno, perto de pessoas tão ilustres, mas a simplicidade que caracterizam essas duas personalidades é de uma forma assim muito encantadora, e aí já começa com o DNA alagoano mesmo, né? Porque são pessoas de alta patente, mas de uma simplicidade como caracteriza muito a nossa população. Quando a família cresce, normalmente os familiares, sejam no nascimento, num casamento, os familiares vêm fazer suas homenagens. Eu, como da área da ciência, da área da medicina, né, me sinto extremamente honrado por nossa família estar crescendo com dois nomes tão importantes. Então, é uma honra para a gente. Eu estava aqui lembrando, logo a partir da fala do doutor Vanderlei, depois, na sequência, do doutor Fábio e do doutor Fernando, sobre a história de alagoanos ilustres. E essa história me ajudou muito, né? Os nossos antepassados me ajudaram a conquistar uma vaga na residência médica. Eu vou contar rapidamente para vocês entenderem o porquê dessa fala. Quando eu estava chegando lá na Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo, eu não sabia bem porquê, mas entrei para fazer a entrevista, eu fui recebido de uma forma muito ríspida. Aquela época do Fernando Collor sendo caçado e tinha uma aura toda de peso em cima do alagoano. E quando eu entrei na sala para fazer a entrevista, achava que não iria nem passar, porque era uma residência muito cheia de fama, muito cheia de estrelas. Eu sentei humildemente na cadeira que me indicaram, disseram: você não tem vergonha, não, de estar aqui, você que vem de uma terra que está trazendo tantos problemas para o nosso país, terra de políticos que tem um peso tão negativo, né? Então, naquele momento, era realmente uma situação muito difícil. E imagina o alagoanozinho chegando lá, humilde, né, recebendo uma pancada dessa. Eu falei, bom, já estou perdido mesmo, vou dar a minha resposta, né? Eu falei, olha, realmente a gente tem alguns problemas, mas vocês aqui também têm seus problemas na área, né? E citei nomes importantes naquela época que tinham também seus problemas políticos, Maluf, Quécia, né? Então citei. Mas, por outro lado, eu me orgulho muito da minha terra, porque Alagoas tem. Aí saí citando todos esses personagens que vocês citaram aqui, de Graciliano Ramos, de Djavan, que eles falam, mas ele não é baiano, não. Eu falei, não, é alagoano, né? E saí citando, até que
acabei na fala com o nosso mestre Aurélio, e disse, olha, na ignorância de vocês, muitas vezes vocês recorrem a um alagoano. E eles pararam assim, eu falei, o mestre Aurélio, com certeza vocês já consultaram várias vezes. Então, quem sabe se um dia vocês não vão ter, a gente não vai ter um patologista muito bom formado por vocês, que seja lá de Alagoas, né? É só ter a vaga. Bom, achei que tinha perdido, saí e ganhei a vaga, porque depois eu vim entender que eles estavam numa situação particular lá dentro da residência e precisavam escolher pessoas que tivessem um certo jogo de cintura, uma certa inteligência emocional, que naquele momento eu acho que eu consegui atender os pré-requisitos. Eu hoje acrescentaria na minha lista 2 novos alagoanos importantes. Dr. Fábio, Dr. Fernando, e eu tenho certeza que isso garantiria a minha vaga com mais tranquilidade ainda. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos à família alagoana. Bom, deputado Inácio Loyola. Presidente desta sessão, deputado Dr. Vanderlei, homenageados, quebrando o protocolo, eu não poderia deixar, no dia de hoje também, de registrar o aniversário dessa radialista que há 30 anos acompanha as atividades aqui na Assembleia Legislativa. É a nossa amiga Edinaura. Meus parabéns e muitos anos de vida. Antes de passarmos para os ritos finais, muito foi se falado aqui sobre 23 mil cirurgias do Dr. Vanderlei, outros aqui com mais, outros com menos. Entre essas milhares e milhares de pessoas que passaram pelas mãos e pelos corações dos senhores, nós temos uma representante aqui, a senhora Zenilda Fernandes. Eu gostaria, e ela também gostaria, de fazer um breve depoimento. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje para fazer o agradecimento ao Dr. Vanderlei. Carinhosamente, eu chamo ele doutor do meu coração. A minha história com o Dr. Vanderlei é antiga. Eu já levava vários pacientes do SUS, Santa Casa, e sempre fomos bem recebidos por ele. Ele me atendia no consultório, ele me atendia nos corredores, sempre tive acesso ao Dr. Vanderlei. E esse acesso nunca foi mudado, continua o mesmo. E quando eu descobri que eu estava com uma obstrução no tronco, fui fazer o exame na Santa Casa, é o doutor Gilvan Dourado, que foi citado aqui, foi quem fez meu cateterismo. Então, ele fez aquele barulho todo, chamou o doutor Vanderlei, que era o jeito dele. Aí o doutor Vanderlei foi lá, já conversar comigo, explicar tudo direitinho. E ele passa, assim, uma calma para a gente, ele trata o coração, a alma, tudo. Então, eu senti assim, eu achei que não era tão grande o meu caso, mas era uma obstrução de tronco. E quando eu fiz o cateterismo, eu já fiquei na Santa Casa para fazer a cirurgia. E ele foi conversando comigo, todo dia ele ia lá no meu apartamento, né? Então, segunda-feira a gente resolve. Aí eu sentia que ele me fortaleceu, e eu tirei de letra a minha cirurgia. Está com 11 anos que eu sou vascularizada, e só tenho a agradecer a Deus e esse profissional, e a todos, né, que são os alunos dele, os filhos, e que Deus continue abençoando grandemente. E é o doutor do meu coração, meu deputado. Quero fazer um convite a todos agora para que, de pé, autoridades e convidados presentes, em posição oficial, para que a gente possa ouvir o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz.
hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do templo, caule ovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já droam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Senhor presidente, cabe-me informar a Vossa Excelência que toda a pauta estabelecida, pré-aprovada para esta sessão solene, ela foi integralmente cumprida, à exceção de uma. Nosso agradecimento a todos os servidores dessa casa, os servidores, aqueles que estão na TV Assembleia, a todos os telespectadores que estão nesse momento nos acompanhando. E eu faço esse agradecimento, senhor deputado, carinhosamente e fraternalmente, em nome da Tereza Mello, que é a chefe do cerimonial desta casa. Com a palavra, excelentíssimo senhor deputado doutor Vanderlei, para encerramento da sessão. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Os dois novos alagoanos vão posar aí para vocês tirarem fotografias com ele. Depois nós vamos ao lado aqui para fazer um lanchinho e tem um transporte coletivo para a gente ir até o hospital e continuar a nossa agenda de hoje. Então, hoje foi um dia especial na minha vida e acredito que na vida de vocês, de ver tanta gente aqui importante, o Ricardo Lima, o nosso vizinho aqui, o Carlos, o Nils aqui da Bahia, o Brasil inteiro está aqui, o meu compadre Teles, nós cumprimos tanta jornada, o Manuel que veio do Além-Mar, turma lá do fundo, lá de Brasília, de Curitiba, Natal, Sergipe. Tem gente aqui do Brasil, os gaúchos, estamos bem representados. Então, vocês viram nessa sessão de hoje a força, né, da cardiologia e da cirurgia cardíaca brasileira, né? E eu tenho fama de político lá na sociedade, mas quem me deu régua e compasso foi a educação, né, e a cardiologia nacional. Eu, por acaso, fui vice-governador 2 vezes, mas nada que fosse um desejo, né? Às vezes uma necessidade ocasional que você se torna um resolvedor de problema, né? Que é o que vocês vão ver lá no memorial do Dr. Adílio. Ele dizia que não me traga um problema, né? Tem gente que gasta muita energia pensando em problemas, a gente tem que pensar nas soluções. E as soluções dependem de nós, né? E encerrando, né? Acho que era o padre Antônio Vieira, me corrige o deputado Inácio, ele dizia o seguinte, tinha uma frase: nós somos o que fazemos. No dia em que nós fazemos, nós não existimos, nós apenas duramos. Então, esse dia de hoje é um dia que nós estamos vivendo, nós estamos existindo. Muito obrigado.